Potencial de ação no neurônio. Esse é o neurônio típico. Ele é composto pelos dendritos, que são responsáveis por receber as informações, o corpo celular, o qual processa e integra essas informações, o axônio, que carrega as informações a longas distâncias de uma parte do neurônio para outra, e as terminações axônicas, que transmitem informações para a próxima célula na sequência. Um conjunto de axônios que se juntam e percorrem o mesmo trajeto formam um nervo. Os nervos podem ser bem extensos e frequentemente são responsáveis por transmitir informações a longuíssimas distâncias no corpo. Como nós vimos, os dendritos são a parte do neurônio que recebem os sinais de entrada. Baseado na força desse estímulo de entrada, o neurônio transmitirá o sinal ou não. Se o estímulo for suficientemente forte, o sinal é transmitido ao longo de todo o axônio, e o fenômeno é chamado de potencial de ação. Quando isso ocorre, o neurônio atingiu o limiar, disparando ou transmitindo o impulso elétrico. Assim dizemos que ele excitou-se. A transmissão do sinal neuronal é completamente dependente dos movimentos dos íons entre os dois lados da membrana plasmática. Vários íons, incluindo sódio, potássio e cloreto, são distribuídos de forma desigual dentro e fora da célula. A presença e o movimento desses íons é importante para a excitação do neurônio e para o seu repouso. Para começar, vamos pensar sobre a carga positiva dos íons sódio e potássio. Quando o neurônio não está transmitindo um sinal, é considerado que ele está em seu potencial de repouso. Durante o repouso, a concentração de sódio é maior fora da célula e menor dentro dela. A concentração relativa de potássio é o oposto, com uma maior concentração dentro da célula do que fora dela. A separação iônica ocorre devido ao isolamento da membrana, o que cria um gradiente químico através dela. Os íons são partículas carregadas e, por isso, é preciso considerar suas cargas elétricas quando pensamos sobre a sua distribuição através da membrana. Em repouso, a membrana é carregada mais positivamente fora do que dentro, o que cria uma diferença de cargas através da membrana, denominada gradiente elétrico. Junto ao gradiente químico já mencionado, nos referimos a esse desequilíbrio iônico como gradiente eletroquímico. A diferença total de cargas dentro e fora da célula é chamada de potencial de membrana. Em repouso, quando os sinais não estão sendo transmitidos, a membrana do neurônio está em um potencial de repouso de aproximadamente menos 70 mV. Isso significa que dentro da célula está aproximadamente 70 mV menos positivo do que fora. O gradiente eletroquímico contribui para estabilizar esse potencial. Enquanto dentro da célula existe uma carga líquida negativa, do lado de fora da célula há uma carga líquida positiva. As cargas se alinham na membrana, deixando-a polarizada, pois cargas opostas se atraem. Mas distanciando-se da membrana, há uma solução em ambos os lados eletricamente neutra. Por isso, o potencial de repouso da membrana é o ponto onde a célula atinge o equilíbrio eletroquímico. Isso significa que o gradiente de concentração e o gradiente elétrico de cada íon é igual e oposto. Os íons não atravessam a membrana livremente. Eles precisam de uma proteína aderida na membrana para facilitar seu deslocamento de um lado para o outro. A maioria dos íons atravessa a membrana através de uma estrutura chamada de canal iônico. Eles se movimentam por ele por difusão passiva, a favor de seu gradiente de concentração. Alguns canais iônicos estão sempre abertos, mas a maioria requer um sinal para abrir e fechá-lo. Por exemplo, os canais de voltagem independente, que se abrem apenas quando o potencial de membrana atinge certos valores. Por outro lado, os canais dependentes de ligantes são abertos quando uma molécula específica se liga ao sítio dessa proteína canal. Já os canais mecânicos são abertos em resposta a forças físicas, como mudanças de pressão ou estiramento. A maioria dos canais são seletivamente permeáveis, ou seja, permitem a passagem apenas de um íon
ou um conjunto específico de íons. Canais voltagem dependentes, por exemplo, tipicamente permitem a passagem de apenas um único íon pela membrana quando são abertos. Isso significa que precisamos separar os canais por seus tipos iônicos, como os canais de sódio voltagem dependentes e canais de potássio voltagem dependentes. Conforme os íons se movem através dos canais de um lado para o outro da membrana celular, eles causam alterações no potencial de membrana, modificando o potencial de repouso. Se essa modificação for pequena, nós chamamos de potencial graduado. Os potenciais graduados podem variar na amplitude e também podem alterar a voltagem do potencial de membrana positiva ou negativamente. Eles são transitórios e não são suficientes para abrir os canais iônicos voltagem dependentes. Quando um canal iônico se abre e um potencial graduado ocorre, o neurônio volta rapidamente para o seu potencial de repouso. Esse retorno ao potencial de repouso é feito primeiramente pela bomba de sódio e potássio, que utiliza a energia gerada pela hidrólise de ATP para transportar íons sódio e potássio ao mesmo tempo, mas em sentidos opostos. Esse transporte é ativo, ou seja, contra o gradiente de concentração, pois o sódio é transportado para fora da célula, onde é mais concentrado, e o potássio é transportado de volta para dentro, onde a sua concentração é maior. Um ciclo dessa bomba transporta 3 sódios de volta para fora da célula e 2 potássios de volta para dentro da célula. Esse transporte desigual dos íons sódio e potássio contribui para a separação das cargas através da membrana e também para a concentração iônica observada no repouso. Portanto, restaura o gradiente eletroquímico da membrana em seus níveis de repouso. A manutenção desse balanço iônico nos neurônios é tão importante que esse processo pode consumir de 20% a 40% do uso total de energia do encéfalo. Somente quando o potencial de repouso da membrana é restaurado e os íons são mantidos em níveis precisos, o neurônio está pronto para desencadear um potencial de ação. Quando o estímulo externo é forte o suficiente para aumentar o potencial da membrana do neurônio de menos 70 mV para acima do limiar de voltagem de menos 55 mV, o potencial de ação é iniciado na zona de gatilho do axônio, localizada no cone de implantação, e então é transmitido por todo o axônio. Canais de sódio voltagem dependentes podem assumir 3 estados distintos: abertos, fechados ou inativados. No repouso, os canais de sódio estão fechados. Como os íons sódio são positivos e adentram a célula, o potencial de membrana celular se torna menos negativo e mais positivo e se aproxima de 0 mV. Esse fenômeno é chamado de despolarização. Na sequência, o gradiente de voltagem vai além de 0 e chega a 30 mV positivos. Conforme o potencial de membrana se torna positivo, os canais de sódio voltagem dependente se fecham e tornam-se inativos. Isso para o influxo de sódio para dentro da célula. A mudança do potencial de membrana também abre os canais de potássio voltagem dependente, mas eles se abrem e fecham mais lentamente. Devido ao gradiente eletroquímico do potássio, ocorre o efluxo desses íons para fora da célula, tornando a membrana menos positiva. Esse processo é chamado de repolarização. Já que os canais de potássio são um pouquinho mais lentos para fechar, o potencial de membrana se hiperpolariza por um momento, ou seja, chega a uma voltagem mais negativa ainda que o potencial de repouso. Durante a hiperpolarização, os canais de potássio voltagem dependentes se fecham. Ao longo de todo o processo, a bomba de sódio e potássio continua funcionando, mas sem efeito devido aos canais abertos. Com os canais fechados, ela restabelece o gradiente eletroquímico, bombeando sódio e potássio para seus devidos lugares.
Como já mencionado, ela bombeia 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula. Isso recupera o potencial de repouso da membrana. Durante a repolarização, os canais de sódio estão inativados, o que os impedem de responder a qualquer estímulo de abertura. Nessa fase, o neurônio encontra-se no período refratário absoluto, fase na qual não é possível ser iniciado outro potencial de ação, independentemente do quão forte seja o estímulo. O período refratário absoluto previne que outros potenciais de ação ocorram tão rapidamente e que o potencial seja transmitido no sentido oposto ao longo do axônio, garantindo que ele seja transmitido em sentido unidirecional. Durante a hiperpolarização, os canais de sódio estão fechados, mas cessa a sua inativação. Agora eles podem ser abertos novamente. Essa fase é chamada de período refratário relativo, pois os canais de sódio podem ser abertos, mas o estímulo precisa ser mais forte do que seria durante o repouso para atingir o limiar. Porque a célula encontra-se hiperpolarizada, pois boa parte do potássio ainda está fora da célula. A amplitude do potencial de ação de um neurônio específico, que é a máxima voltagem que ele atinge durante um potencial, nunca muda. Um potencial de ação não pode ser maior se o estímulo for maior ou menor no inverso. É tudo ou nada. Ele acontece ou não acontece. O que muda é a frequência do potencial de ação. Um neurônio pode disparar vários potenciais por segundo em resposta a uma dor intensa, por exemplo, e menos vezes por segundo em resposta a uma brisa gentil. Alguns axônios transmitem potenciais de ação mais rapidamente do que outros. Um fator que aumenta a velocidade de transmissão é a presença da bainha de mielina no axônio. A bainha de mielina acelera a transmissão por meio do processo chamado de condução saltatória, no qual o potencial parece saltar ao longo do axônio por entre as bainhas. No sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pelas células da glia, denominadas células de Schwann. Os pequenos espaços entre as células de Schwann são chamados de nodo de Ranvier. O potencial de ação parece saltar de nodo em nodo, acelerando a transmissão. No sistema nervoso central, as bainhas são formadas pelas células oligodendrócitos. Resumindo, sem estímulo, a membrana do neurônio encontra-se em potencial de repouso. Pequenos estímulos causam potenciais graduados. Estímulos acima do limiar iniciam o potencial de ação e o neurônio dispara por todo o axônio.